Shalom de Hashem, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus os abençoe. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a minha segurança no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Na verdade, bem antes. Os pré-tribulacionistas, dos quais sou um deles, não sabem exatamente quanto tempo antes se dará o arrebatamento. Alguns acreditam que imediatamente após o arrebatamento começa a tribulação. Eu particularmente não, porque é um período que poucas pessoas pensam ou explicam. Saul, o apóstolo Paulo, profetizou um tempo de paz que até hoje nós não tivemos. Ele diz o seguinte: quando todos estiverem dizendo paz, paz, eis que sobrevirá repentina destruição. Meu irmão, nós não somos alienados. E não é porque a igreja sairá da terra que o homem se tornará um imbecil. Ele continuará tendo razões, pensamentos lógicos. Por isso será condenado e por isso eles pedirão para os montes caírem sobre a cabeça deles pela consciência do pecado e da afronta que fizeram ao Todo-Poderoso. Mas Paulo fala de um tempo em que todos estarão dizendo finalmente paz, agora temos paz. Meu irmão, um ano de acordo, ninguém vai ficar falando temos paz. Não, estará todo mundo ressabiado. 2 anos... 3, estamos caminhando, 4, 5, 6, puxa vida, será que alcançamos? 7 anos. E aí então as pessoas começam finalmente paz, paz, paz. E quando eles estiverem confessando paz, paz, sobrevirá uma repentina destruição. Querido irmão, ouça, você tem que ser pelo menos honesto. Porque se a tribulação começa no primeiro dia da grande tribulação, dos 7 anos da angústia de Jacó, não venha me colocar paz na tribulação. Porque ela começa no capítulo 6 de Apocalipse e a chapa vai ficar quente mesmo. Você tem que me arrumar um outro tempo para ter essa paz. Tem que haver um outro tempo antes da tribulação. E este tempo antes da tribulação, em que as pessoas estarão gritando, ou proclamando, ou confessando paz, a igreja não estará aqui. Eu vou explicar por quê. Porque a igreja é o problema do mundo. Atualmente, está ficando cada vez mais claro, exceto os católicos zelosos, os católicos honestos, estão combatendo contra o pecado. Porque existe um grupo de católicos que confessam ser católicos, mas não tem o menor temor de Deus. Se você for num motel agora e você perguntar a religião, vai encontrar muitos católicos, evangélicos, espíritas, maçônicos. Eles é só papo, só conversa mole. Eles não temem a Deus no coração. Não há temor no coração deles, não há temor de Deus. Eu poderia dizer, eu vi há um tempo atrás que um pastor famoso, muito famoso aqui no Brasil, aqui em São Paulo, ele era um líder dos pastores aqui, ele vendeu o ministério dele, vendeu de porta fechada, vendeu tudo para um outro ministério, que tem um nome semelhante, só que um tem igreja fulano de tal de Deus, do bairro tal, e a outra diz que é da cidade tal. É só isso. Mas ele vendeu não sei quantos milhões, arrumou uma nova mulher e foi morar na América, em Boca Raton. Bem, irmãos, quem segue esse tipo de gente merece ser decepcionado, merece ser traído, merece ser enganado. Isso é engodo. Não, olha, não conheço um desses homens que não estejam ricos, sem exceção. A não ser pelo trabalho evangélico. Seja por livraria que eles construíram, seja por editora, seja por
televisão, para o rádio, o que for, tudo vem da igreja. Tudo é dinheiro do povo de Deus. Ah, não, eu gravo o Sebastiãozinho do acordeon e os irmãos compram o disco. Mas você começou tudo com o dinheiro da obra de Deus. E você vende para os crentes. E você diz que se o crente comprar aquilo lá, ele vai ser abençoado. Então o crente bobo compra aquele CDzinho que na grande maioria é uma porcaria, porcaria musical, porcaria literária, poética, então esquece. Eu de vez em quando começo a ouvir hinos evangélicos e eu coloco lá Oséias de Paula, Zilanda Valentim, meu Deus, que beleza, Vitorino Silva. Ah, você é velho. Bem, eu posso ter um pouco mais de idade, mas eu sei pensar, meu irmão. Eu sei o que é uma boa literatura, eu sei o que é uma boa poesia. Não dá para encarar o que se faz hoje. Por exemplo, querem entulhar meus poços. Quer dizer, o cara está com um complexo de perseguição. Olha, querem aniquilar meus sonhos. É um monte de maluco. Esse povo está maluco. E eles cantam isso como se fosse a maior verdade espiritual. Olha, os sonhos de Deus não podem morrer. Meu amigo, Deus não sonha. Deus é Deus. Você não sabe quem é Deus. Deus nem sequer dorme, nem dormita. Quanto mais vai sonhar. Você acha que Deus tem desejos que ele gostaria muito e não consegue realizá-lo? Ora! Então você poderia dizer que Deus é um frustrado. Então você poderia argumentar, Deus quer salvar o mundo todo. Quer, mas ele não vai chorar, ele sabe desde o princípio que o mundo não será salvo. Ele já sabe quem será salvo. Então ele não sonha com algo que não vai acontecer. Deus é Deus, não faça Deus humano. Agora, você tem sonhos? Claro que você tem. Você tem desejos, quer ficar rico, bacanão e tal. Então você quer levar isso para Deus. Você quer dizer que se você sonhar, Deus vai cumprir. Deus não vai cumprir nada. Deus honra a palavra dele. Deus cumpre a palavra dele. Deus não tem compromisso com nada. Ah, mas a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Bem, amigo, você pode pensar que deva ser talvez o desejo do coração dele, Deus, ou de um coração que deleita-se de fato em Deus, quer dizer, que ama tão profundamente a Deus, que tem profundo prazer. Essa pessoa não está buscando muita coisa aqui na terra, não. Mas se você é do tipo de pessoa apaixonada pelo mundo, então você não vai gostar muito dessa conversa que eu estou aqui, dizendo que essa história de sonho é balela. Isso daí é somente pregação de autoajuda. E eu não estou aqui para te autoajudar, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Muito bem, então, em Tessalonicenses capítulo 2, todo mundo lê e diz o seguinte, olha, está escrito, eu vou ler aqui. Diz assim, olha, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, letramento, quer dizer, algum tipo de sons, enfim, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo tivesse, quer dizer, pregação, uma intuição, ou uma carta sendo apostólica. Eles acreditavam que Jesus viria muito breve, então não precisava nem trabalhar mais, e tinha acontecido uma loucura ali na igreja de Tessalônica, e o apóstolo Paulo foi orientá-los, não é? E ele fala então o seguinte, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, vírgula. Eu sou brasileiro, eu não sei nada de grego, é um idioma difícil, e eu não sei se conheço alguém que fale grego. Eu conheço alguém que estuda grego e pega a palavra, a palavra tal significa tal. Como você pegar em inglês, olha a palavra knowledge é conhecimento, a palavra king é rei, a palavra love é amor. Agora fala inglês fluentemente, é outra história. Até ler te leva, é fácil, mas falar começa a complicar, não é? Você saber todo o tempo do verbo e a contração das palavras e os vícios de linguagem, não é tão simples assim. É mais fácil falar até no inglês britânico. Mas ouçam,
Então, apostasia, pelo que eu tive informação, significa afastamento. Afastamento, é isso que diz apostasia. Então, não será assim sem que haja primeiro o afastamento. Afastamento do quê? Então, nós aprendemos pela teologia que apostasia é o abandono da fé. Não, isso não é verdade, não é isso que diz. A palavra não quer dizer isso. A palavra diz afastamento. Então, o marido pode apostatar da esposa, pode afastar-se da esposa, pode rejeitar a esposa. Isso é uma apostasia. Um membro de uma congregação religiosa pode apostatar da congregação, não ir mais à congregação. Então, a palavra apostasia aqui tem este sentido. Não tem o sentido de o abandono da fé, mesmo porque esse abandono da fé já foi muito mais notado, muito mais perceptível antes dos nossos dias. Você poderia dizer assim que nós estamos vivendo um período de heresias, em que tem maluco para todo lado, eu não tenho a menor dúvida, maluco para todo lado. E tem os mais doidos ainda que seguem os malucos. Você vai encontrar todo tipo de doido. Eu me lembro quando Jim Jones, um cidadão americano, que ele começou a se autopromover. Todos esses caras aí se autopromovem, com exceção de um ou dois que eu respeito. Eu respeito não porque concordo com tudo que eles fazem. Eu respeito pela autenticidade. Eu respeito, é verdade. Eu sei o que estou falando. E pela obra que fizeram também. Mas eu não concordo com o que eles fazem. Mas eu olho o que eles fizeram e falo, bem, acusá-los é fácil. Vou dar um exemplo. Há uma grande igreja no Brasil, cujo o fundador já partiu, está no Senhor. E aquela denominação, 99% de todas as igrejas deles são alugadas. Ele nunca se dedicou em comprar nem construir, só a sede. A sede é enorme, ele construiu e tal. Então ele morreu e deixou a sede. As demais igrejas, que se sabe, são alugadas, não é? E se não der certo, entrega o salão e foi. Em contrapartida, tem um outro que todo mundo ataca. Ataca, chama de ladrão, ladrão, é a casa da moeda, é ladrão. Mas, curiosamente, a maioria das igrejas deles são próprias. Ora, se um cara quisesse roubar tanto, por que ele investiria em fazer, sei lá, uma catedral do tamanho do Galeão? Sei lá, uma coisa enorme, grande, e para encher dá um trabalho, não é? Então é fácil chamá-lo de ladrão. Mas se você fosse ladrão, você pegaria uma fortuna enorme e construiria alguma coisa para o povo? Não. Agora, é claro que uma pessoa que produz excelência, Deus permite que ele vive em excelência. Eu não estou discutindo isso, tá certo? Então, eu não sou contra que um pastor tenha uma casa muito boa. Não. O que eu estou dizendo é que quando só o pastor filma a casa dele. Ele filma. Veja a minha poltrona. Olha a minha sala. Tem um pastor da Assembleia de Deus que fez isso. E olha a minha casa. Só que a Assembleia de Deus, 99% de toda a sua membresia são de pobres, irmãos, trabalhadores. Muitos moram em favela. Aquilo, no mínimo, é uma falta de respeito aos pequeninos, mostrando o sucesso, ao sucesso, com Hollywood. Olha o meu sucesso, olha como eu sou bacana, olha como eu sou fino. Eu não acredito nisso, irmão. Desculpa, para mim, essas pessoas, elas estão cheias de mamon, o coração dela. E não adianta achar ruim, não adianta falar, bater boca, querer mostrar a Bíblia. A Bíblia diz que pelos frutos o conhecereis. Fim de assunto. Muito bem. Então, a apostasia, aqui é o abandonar. Então, eles usam essa expressão para dizer, olha, Jesus não virá sem antes que a igreja fique esfacelada. Peraí, tem alguma coisa errada.
Porque a Bíblia diz que ele virá buscar uma igreja gloriosa, sem mancha e sem mácula. Onde é que está a apostasia numa igreja gloriosa, sem mancha e sem mácula? Eu vou dizer mais. Para mim, Horácio, a maior igreja de todos os tempos será a igreja do arrebatamento, porque ela estará lutando contra tudo e todos. É uma igreja perseguida. Ouça, Éfeso, Esmirna e todas as 7 igrejas, não é? Elas surgiram na história, mas nesse tempo final estamos todos juntos. Então tem todo tipo de crente, não é? Tem crente Esmirna, tem crente Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, tem Filadélfia, Laodiceia, tem todo tipo de crente agora nos nossos dias. Então você imagina, eu sou um deles, você é outro. Eu, Horácio, sou Filadélfia. Quem você pensa que é? Eu não penso que eu sou, estou confessando que sou. Você seja o que você quiser, se você não tem coragem de confessar que é Filadélfia, é uma posição sua. Eu sou Filadélfia, porque meu coração quer ser Filadélfia. Porque eu desejo e eu vivo pensando como Filadélfia. Agora, se eu sou perfeito, não. Se eu não peco, claro que eu peco. Não tenho a menor dúvida que eu peco. Mas quem falou para você que nosso problema com Deus é pecado? Esse problema está resolvido, meu irmão. Você carrega esse peso porque você quer. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Claro, é ideal. Mas se pecar, não esquente tua cabeça, não. Nós temos um advogado, Jesus Cristo. Não quer dizer, eu pequei, não vou esquentar a cabeça, vou pecar outra vez. Não, quer dizer, não permita que este pecado lhe oprima ao ponto de tirar tua graça, tua alegria. Então o que se faz? Corra para Deus. Senhor Deus, o senhor viu lá o que aconteceu, né? Fiquei com aquele problema lá, estou desejando que aquele cara morra. Que isso, pastor? Mas estou desejando mesmo? Eu quero que ele morra. Então, Deus, esse sentimento aqui não é legal, né, Deus? Eu acho, eu pequei, estou só confessando o Senhor, fim de papo. Não precisa pedir perdão, não é bíblico pedir perdão, viu? Antes de você pedir, ele já nos perdoou. Você tem que confessar o pecado e deixar. Muito bem. Então, eles usam esse texto, mas eu queria correr um pouquinho, senão vai ficar muito longo. Lá no verso 6 assim, e agora, vós sabeis o que o detém, vírgula, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então há um tempo próprio que ele será manifestado. Tem um que detém. Então, se a pessoa lê essa primeira parte do texto, irmão, no mínimo essa pessoa é injusta. Ela não é honesta. Não importa se você é pregador, professor, teólogo, não interessa. Se você fica na primeira parte, você é desonesto. Você está oprimindo os santos, colocando medo no coração dos salvos. A título do quê? Está a serviço do diabo? Só pode ser. Porque a Bíblia manda consolar. Consolar é meu povo. Você quer colocar tormento? Quer dizer, de vez o irmão ficar esperançoso, essa é a diferença dos crentes. Os crentes têm a vida eterna. O mundo está indo de mal a pior. Não é o mundo, é o homem ímpio, mas o mundo constitui-se de homens ímpios. Está indo de mal a pior. E você cheio de esperança, claro, eu vou viver no céu com Jesus, com todos os santos e todas as eras. Por que você acha que eu deveria ficar perturbado, achando, o anticristo vai chegar aí? Ele não vai ver minha cara, nem eu verei a cara dele. Vamos ver então. Então diz aqui, agora vocês sabem, ou vós sabeis. Ora, vós sabeis? Vós quem? Os crentes de Tessalônica que estavam com problemas, que tinham entendido tudo errado. Mas agora eles já sabiam. Sabiam o quê? Quem é que detinha, quem é que impedia que isso acontecesse? Verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, ou o detém, até que do meio seja tirado. Tirado do meio. Do meio da onde? Do meio da lua? Não, do meio deste mundo. Do meio da onde este cara vai reinar. Agora a pergunta é, quem será tirado
do meio para que o anticristo se manifeste. Vamos ler o texto seguinte. Então, depois que esse personagem for tirado, verso 8. Então será revelado o iníquo. Quem é esse iníquo? Está cheio de iníquo. Nós estamos vendo iníquo aí na justiça, no governo, na ONU. Só tem iníquo, meu irmão, não é? Mas veja, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca. Espírito com letra maiúscula é Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo sairá da boca do Machia. Muito bem. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então é uma figura que será destruída na vinda de Jesus, pela glória da vinda dele. Então não é o juízo supremo, não é ele. Não é o Temer, também não é o presidente Temer, também não é o Saddam Hussein que já morreu. Não. É alguém que ainda não se sabe e nem se manifestou, porque tem um que segura a onda, retém. Então eu perguntaria a você, esse cara, diz o texto, que a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, não é para os que são salvos. Então ele vai enganar os que perecem. A igreja não estará aqui. Por quê? Não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Veja, esse é um trabalho de Deus. Deus fará com que o mundo creia na mentira. Eu tenho, aqui em segredo, só nós aqui, que ninguém saiba, eu acho que eu desconfio de qual é a operação do erro. Está crescendo muito. Eles vêm lá do Oriente, eles dizem que eles matam, eles jogam bomba, amarram bomba, assim. É a operação do erro, está crescendo, é o que mais cresce no mundo hoje. Se isso não é a operação do erro, então me diga o que é. Será que vem outra maior? Não. E eles vão crer em quem? Num anti-Messias, num anticristo, que para eles é o Cristo. Depois você pensa nisso. Muito bem, voltando aqui no texto, então. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Então, lembre-se que a essa altura já foi feito o trabalho. Antes tiveram prazer na iniquidade. Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta simples. Quem resiste o iníquo? Quem impede que ele venha? O irmão falou assim, o Espírito Santo. E eu falei, aonde você leu na Bíblia que o Espírito Santo resiste o diabo? Por favor, me mostre o texto. A Bíblia nos ordena resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir a quem, irmão? O diabo. Quem é esse cara aqui? Esse é o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você crê que é a palavra de Deus? Você tem certeza? Ou você vai querer dar uma interpretação? Não, isso no grego tem outro significado, porque a palavra não é essa. Então você tem que dizer para o povo, nós estamos sendo enganados, que a Bíblia não é digna de crédito, e que você é que sabe demais da conta, devia ter traduzido uma Bíblia, mas fica aí, enganando o povo, sem dizer a verdade, dizendo que a Bíblia não é digna de crédito, e que ela tem, o significado é outro. Eu, como não sou professor, eu, como não sou mestre, eu, como não sou nada, eu sou sequer um servo inútil. Eu digo, eu creio nela como ela é. Se está escrito que é para cima, é para cima. Se diz que vai pegar fogo, vai pegar fogo. Se diz que não vai pegar fogo, não vai pegar fogo. Se diz que Deus é um, para mim Deus é um. Se diz que o peixe engoliu Jonas, eu creio. Se diz que Jonas engoliu o grande peixão, também creio. Para mim, tanto faz. Se Deus falar que essa parede aqui é vermelha, eu vou discutir com Deus? Para mim ficou vermelha agora. Até hoje pensei que fosse verde. Mas se ele falar que é vermelha, para mim é vermelha. Entende o que eu quero dizer? Muito bem. Então aqui diz o seguinte, há um que resiste. Então Deus deu a ordem à igreja, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, espera um pouquinho só. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, eu espero que você creia. Se você foi para o seminário, se tornou PhD
e foi entupido de lixo, não é? É melhor você jogar tudo isso fora. Paulo falou assim, eu refutei tudo como um grande lixão, para ver se de alguma maneira alcance a glória de Yahshua. Muito bem. Então ouça. Se é a igreja, e é a igreja, que resiste o diabo, alguém então vai dizer, a igreja vai ficar abandonada, irmão. O Espírito Santo vai abandonar a igreja. Porque se é o Espírito Santo, então o Espírito Santo vai embora e a igreja vai ficar sem o Espírito Santo. Se não é a igreja que resiste, biblicamente é a igreja. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem a igreja de Deus, eu diria o seguinte, onde é que está na Bíblia que o Espírito Santo abandona a noiva aqui na terra à mercê dos demônios? Não, tá bom, tá. Então, uma outra coisa agora. E eu diria isso aqui, é maravilhoso porque aqui todos hão de concordar. Os dons de Deus são irrevogáveis. Isso não há a menor discussão. Isso quer dizer, aquilo que Deus nos deu, ele não tira. Não tira. E se o cara for para o mundo, continua lá, o dom fica lá. É incrível, mas é verdade. Pode ficar latente, pode ficar confuso, mas está lá. Nada que Deus deu ao seu povo, ele retira. Então, baseado nisso, isso é verdade, a Bíblia diz que ele nos deu poder para resistir ao diabo. A Bíblia diz que ele nos deu poder para impedir que ele apareça aqui. É o que o texto está dizendo. Diz mais, eu vou andar um pouquinho mais, diz que nós temos poder para expulsá-lo. Isso quer dizer, se ele apareceu, rapa fora aqui. Como, imagina, uma sala branca, cortinas brancas, móveis brancos, e que coisa linda. De repente, vem um porco, todo lameado, ele vem do chiqueiro, e ele entra na tua sala. O que você vai falar para o porco? Ô, meu caro porco, por gentileza, será que o senhor poderia se retirar? Não leve a mal, não me tenha por grosseiro, mas, por favor, minha sala. É assim que você faria? Ou você pegaria um porrete e ia dar no porco e fazer ele sair correndo? Ora, se num porco você faz, quanto mais o diabo. Eu não posso comparar o porco com o diabo porque é esculhambar com o porco. O porco é maravilhoso perto do Satanás. Então, o que é expulsar demônio? É isso que você está imaginando. É mais do que porretada na cabeça. Então, me convença. Me convença aí que a noiva do Salvador... Eu estou falando para crente, viu, irmãos? Eu não estou falando para quem não crê em dom espiritual, porque agora virou moda. Um monte de pastor, eu não creio mais em falar em línguas, eu até acreditava, mas agora não creio mais. Eu não sei se você era idiota antes ou é idiota agora. Porque se você confessava que era de Deus e não era, você era um idiota. Se você confessa agora que não é de Deus, e naquela época você dizia que era, ou antes ou agora você é idiota, você estava no papel de idiota. A Bíblia diz que nós devemos manter nossa convicção. Ora, não é porque tem um monte de gente vulgarizando, profanando as coisas santas do Senhor que eu vou negá-las. Falar em línguas é bíblico e não é idioma da terra coisa alguma. Sejam honestos, sejam tementes a Deus. A Bíblia diz que quem fala em línguas não fala homem. Me diga um idioma da terra que não fala homem. Um só. Me diga um idioma da terra que você fala em mistério com Deus. Me diga um idioma da terra que alguém não sabe o que está falando. Me diga um idioma da terra que se você falar naquele idioma você se edifica. Seria como se eu tivesse tolhido. Se eu for orar em português, eu não me edificarei. Mas se eu orar em italiano, aí sim. E eu falo italiano. Não, mas a língua mais poderosa para se edificar é a língua inglesa. Quem sabe o hebraico ou o grego koiné? Irmão, é falta de inteligência. Já que nós não podemos explicar as barbáries que fizeram e que fazem com os dons, não é? A gente então tenta
colocar uma tampa na panela? Não, irmão, não. Os dons de Deus são irrevogáveis. Não, foi só para aqueles dias. Quem te deu a autorização para dizer que o dom de Deus é para um tempo e depois acaba? Eu vi um pregador falar que não, todos os moveres de Deus, eles vêm e vão embora. Então, meu irmão, desculpe, não é de Deus, porque os que são de Deus vêm e ficam. Não há nada que ele se arrependa. São irrevogáveis. Ou eu creio na Bíblia, ou eu vou ficar justificando minha teologia barata de fundo de quintal, com o meu cartuchinho de seminário teológico, porque eu estudei com, eu não vou entrar em detalhe aqui, com fulano, ciclano e beltrano, e são muito famosos, e por isso o quê? Quer dizer que aquele irmãozinho lá, que ama o Salvador e que leia a Bíblia, jamais saberá o que você sabe? Talvez seja exatamente o contrário. Talvez ele saiba exatamente o contrário. Aquele autor, Altmani, contou uma coisa tão interessante. Eu fui tão abençoado com ele. Ele falou o seguinte, de um cidadão na China que encontrou um intelectual e aquele cientista, um físico, enfim, ele fez muitas perguntas difíceis. Como é que você crê nisso, se isso é assim, a Terra é assado? Como é que você pode crer que a Terra tem 6.000 anos e assim por diante? E para resumir, depois que ele falou tudo aquilo, o homenzinho falou assim, puxa, quanta coisa, né? É muito sério isso. E então o doutor falou assim, então você entendeu agora? E você vai continuar dizendo que crê em Jesus? Ele falou, sim, eu vou crer. Mas como você crê em Jesus? É porque ele fala comigo e ele mora no meu coração. Não há maior testemunho que esse, meu irmão. Desculpe, mas isso é fundamental. Então, irmãos, tendo o conhecimento de que os dons são irrevogáveis, a autoridade sobre os demônios também o são. Enquanto eu estiver aqui, isso porque eu creio, os demônios não podem me desobedecer. Se você não crê nisso, ou vai ficar dando muitas justificativas, é um problema seu. Essa é a minha postura de fé na palavra do Altíssimo. Ele falou assim que eu tenho autoridade para expulsá-los. Então, como é que você imagina a igreja aqui e o anticristo aqui? Ia ser uma briga. Meu amigo, eu vou dizer algo para você. Você imagina 2, 3 iguais a mim. Sabe onde nós iríamos lá? Encarar o cara. Falar assim, Satanás, você está inutilizado. Você está amarrado em nome de Jesus. Ia ser uma briga do caramba, você não acha, não? Então inventa outra interpretação, porque essa não cola. Essa não rola, não cola. Agora, para nós encerrarmos, então sabemos que quem resiste é a igreja. O Espírito Santo não deixa a igreja, ao contrário, a igreja vai embora com o Espírito Santo. Se você me perguntasse, irmão, o Espírito Santo ficará na terra quando a igreja partir? Não, ele vai embora junto com a igreja. Ele vai embora. Eu não estou dizendo que a terra, que Deus não estará no domínio, não. Mas ele ficará junto com a igreja. Então você verá no trono 7 Espíritos de Deus pela primeira vez, totalidade, tudo estará ali. Não haverá divisões, não haverá separação. O mundo estará absolutamente à mercê de demônios. Mas haverá pessoas convertidas e quem vai convencer é o Espírito Santo. Esse ministério do Espírito Santo foi dado em Pentecostes. Ele nasce com a igreja e vai embora com a igreja. Então nós teremos que pensar em outro tipo de ministério de Deus na terra. Por exemplo, ninguém jamais recebeu o Espírito Santo antes da igreja. Se você me falar de João Batista, ele não recebeu. Não, ele foi cheio do Espírito. Sim, ele foi cheio do Espírito de Deus. Mas o ministério do Espírito Santo foi dado à igreja somente. Foi dado no dia de Pentecostes. Todos os homens de Deus que foram cheios de Deus, antes disso, tiveram uma outra administração do Espírito de Deus. Mas o Consolador, especificamente, só a igreja teve. Só a igreja. Lembra que quando o Espírito viesse, lembraria as coisas passadas, anunciaria as futuras e nos guiaria à verdade. Isso só para a igreja. Tempo da graça acabou. Você pode criar um monte de ideias porque a Bíblia fala de Deus, do Espírito de Deus, porque Deus é Espírito. O problema é que nós cremos na Trindade, não é?
E nós não é o meu caso. E aí você tem que ajustar esse negócio aí para poder explicar. Deus o céu, Deus a terra e assim por diante. Só que Deus é Deus e não é explicado, não é? Muito bem, então ouçam. Só para encerrar essa palavra, eu queria perguntar a vocês que creem na tribulação, no meio ou no fim da tribulação. Você tem alguma figura bíblica para comprovar isso? Porque Deus estabeleceu tudo no começo, falou assim, ele conta o fim no começo. Então nós sabemos pela própria Bíblia, não é interpretação minha, de o que foi escrito, o que aconteceu foi para nossa orientação. Então, por exemplo, se você perguntar sobre Jacó, estava falando com o presbítero Eduardo há pouco, e eu disse a ele, presbítero, Jacó é a igreja. Ele me olhou sério, como a igreja? Jacó não foi mudado para Israel? Sim, mas Jacó é a igreja. Por quê? Porque quem deveria ser o primogênito, quem deveria fazer a obra era Esaú. Mas Esaú não deu valor àquilo que ele tinha. Israel não deu valor a Yahushua. Então, o Jacó entrou no lugar dele, não é? E você sabe que o Esaú não destruiu Jacó. Israel não destrói a igreja, fica sempre com ciúme, sempre com raiva, fala mal, xinga. Mas, curiosamente, está sempre Jacó dando presentes para Esaú. Nós amamos Esaú, nós amamos Israel. Isso é uma figura, é só uma figura, irmão. Não é? Há outras interpretações. Nós podíamos citar figuras e mais figuras. Por exemplo, podíamos citar, como todo mundo já sabe, a figura do dilúvio, a arca, Noé, representando a igreja, o dilúvio como sendo a tribulação. Mas Deus não tirou Noé daqui. Aquilo é figura, meu irmão. Você não pode forçar a barra. É uma figura. Aquilo é uma figura, meu irmão. Aponta para um fato. Sodoma e Gomorra. Deus não destruiu antes que tirasse lá o justo Ló. E aí o anjo falou, vamos logo, menino, senão já está determinado o juízo e você fica atrapalhando o demônio. Vamos. Pegou pela mão e levou o menino embora. Figuras. Agora eu lhe pergunto, temos outras figuras? Claro que temos. A Bíblia é repleta de figuras de livramento do povo de Israel. Não resta a menor dúvida que as figuras apontam para a verdade. A minha pergunta é, você tem alguma figura contrária? Você pode mostrar uma figura na Bíblia que diga que a igreja passa? Me mostre uma, por favor. Escreva para mim, mostre uma lá. Mas não me venha dizer, não venha me citar textos que Jesus diz em Mateus 24, que está falando para Israel. Acorde, não confunda o povo de Deus com palavras ditas a Israel. Deixa eu só esclarecer para encerrar. Jesus não veio para a gente. Não, senhor, ele veio para Israel. A primeira aliança foi feita com Israel e a segunda também não foi feita com a gente. Nós fomos enxertados. Então ouça, se você desfaz de Israel, você não entende quem é Israel. Se você pensa, ou se você superestima Israel, você também não sabe o que é Israel. Qual é a figura de Israel na história? Israel é o povo que Deus gerou, o povo que Deus criou, não é o povo escolhido. Isso é falso, não é porque ele não existia para Deus escolher. Olha, tem aqui uma laranja, eu escolho essa. Isso não é o fato de Israel. Israel foi gerado, Deus chamou Abraão e criou uma nação. Muito bem. Então, a igreja foi enxertada, diz a Bíblia. Paulo fala muito claro isso. Foi enxertado, nós, como um galho de um zambujeiro bravo, fomos colocados ali. Né? E, enfim, nós, a igreja, não temos uma aliança. Nós recebemos a aliança que foi rejeitada por Israel. Então, alguém fala assim, não, mas todos os crentes passaram tribulação. Ei, irmão, seja honesto outra vez. Você tem andado por perversões.
você tem fustigado com mentiras na sua boca, você tem pregado mentiras. Não houve perseguição, nem tampouco haverá como esta. Ora, se não é justo que nós não tenhamos tribulação e temos tido muitas, também não é justo que tenhamos a maior e os demais não tenham tido como esta. Então, a tua linha de pensamento não procede. A grande tribulação é determinada para a angústia de Jacó. O que você diz, o que você pensa, você tem que ser fiel a toda a Bíblia e não a um texto. Então, quando lá em Zacarias 12 diz assim, que o Senhor é vindo com os seus santos, não coloque aí anjos. Não está dizendo anjos, está dizendo santos. Quando Enoque fala que ele vem com os seus santos novamente. Ele vem os santos, ele não vê os anjos. Jesus não virá no arrebatamento. E agora eu vou encerrar. Essa história da vinda de Jesus em 2 etapas é uma balela, isso é uma invencionice. Isso não existe. O arrebatamento, Jesus não vem nada para cá. Nós seremos arrebatados ao encontro com o Senhor nos céus, nos ares. Agora, só basta você me dizer que Jesus não pode andar por aqui, né? Que ele não pode andar nos ares, não é? Então quer dizer que aquelas aparições de Jesus no cárcere de apóstolo Paulo não foi verdadeira, porque Jesus não pode estar aqui. Claro que ele pode estar aqui, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Então não será Jesus vindo nas nuvens, não. Nós é que estaremos indo. Quer dizer, nós, eu acho que os que creem. Os que não creem pode ficar, já que você quer ficar tanto, fica aí, cara. Não é não? Mas eu não aguardo isso. Eu não aguardo encarar um ditador mundial, eu não. Eu não aguardo receber número de besta, porque eu não sou besta. Eu não aguardo ser perseguido, eu aguardo o reino celestial. Então, meu irmão, minha convicção é absoluta. Se você puder mostrar textos que não digam a Israel, textos claros e figuras, não é, de que a igreja passa na tribulação, eu ponderarei. Acho difícil. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Se você não crê, passa a crer. Se você está com dúvida, não tenha dúvida. Porque o que eles querem é colocar tormento e medo sobre a noiva. Só mais uma parte. Que noivo mais relapso é esse? Que noivo que ama ninguém? Eu tenho uma noiva, eu tenho poder, sou rico, e está tendo ali uma maior briga no meio da rua, tiro, facão, e eu tenho um exército ao meu favor, eu posso tirar minha noiva dali, não tiro, deixo minha noiva lá. Conta outra. Ele é pior do que você, pior do que eu? Conta outra. A Bíblia diz que ele não nos predestinou à ira, não nos predestinou à ira, mas para a aquisição de filhos, salvação. Que Deus te abençoe. Ânimo, crente. Levante tua cabeça, nossa redenção está próxima. Nos aguarda novos céus e nova terra. Não se preocupe com o que vai ser. 2018 será um ano provavelmente muito difícil, mas pode ser o ano que a gente vai embora. Quem dera o Cristo venha hoje, né? Como diz a canção, quem dera hoje vir, como diz o hino da harpa, ser arrebatado eu para o céu, quem dera, quer dizer, quem dera que fosse enquanto eu estiver vivo, e que seja em nome do Senhor. Deus abençoe você, a gente se vê na próxima em nome de Yeshua.